Hebreus 12, de 1 a 2, nós vamos falar um pouquinho sobre corrida da fé. A vida cristã é uma corrida. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês acharam? Hebreus 12, 1 a 2. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Parece um paradoxo, né? Corramos com paciência a carreira, o trajeto que nos está proposto ou proposta. Olhando para Jesus, correr olhando para alguém, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, ou do Todo-Poderoso. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, por tudo que já foi feito aqui nessa manhã, por estar aqui e te adorar, como foi dito, como foi cantado, mas nós queremos ouvir tua voz. Então, que a tua palavra seja revelada ao nosso coração, de acordo com a necessidade de cada um de nós. O que a gente quer sair daqui, meu Deus, é com a convicção que a gente está fazendo essa corrida e que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém? Pô, eu brinquei, né? Quem aqui corre, pouca gente levantou a mão, mas corrida é uma coisa especial, né? A minha esposa, o pessoal que falou, ela corre, né? Há muito tempo, inclusive ela correu lá na corrida de São Silvestre. Era um sonho que eu queria enviá-la e deu certo. Fui patrocinador, né? Então, eu sou motivador, mas assim, vai, amor, vai. E aí um dia, aqui, ela falou, amor, vai correr hoje comigo e tal. Aí eu falei assim, onde você vai correr? Ela falou assim, lá na Pampulha. Aí eu jogo bola, né? Pelo menos jogava. Todo mundo acha que joga bola, né? Eu jogava. Então, e aí ela falou, vamos, amor, correr. Eu falei, você vai correr? Ela falou, eu vou correr 5 quilômetros. Cara, eu estou acostumado a correr no campo, né? Que 5 quilômetros, moleza. Aí, sabe como é que é? Homem nunca quer ficar para trás, né? Aí eu falei, eu vou nesse negócio. Aí ela falou assim, tem que pagar a inscrição. Eu falei, pagar? Eu tenho que pagar para correr? Que história é essa? Porque eu acho que deveriam pagar para mim ir, né? Porque eu sou uma pessoa, não é comum estar lá. Ela falou, tem que pagar. Eu falei, não. Tem outra opção? Ela falou, tem. Se você não pagar, você vai de pipoca, que fala, né? Quem corre aí sabe, né? Vai de pipoca. Eu falei, eu vou nessa pipoca aí, então, que eu não vou pagar, não. E fui, irmão. Irmãos, fui lá na Pampulha. Ela estava com o número, né? Tudo chique. E eu lá, de pipoca. Aí eu falei, e que hora que vai começar? Eu falei, vamos lá para a largada. Aí estava tanto de gente, sai primeiro os profissionais, né? Os preparados, e o bloco de trás, e eu lá do lado dela, né? Sabe como é que é, né? Olhava para ela, olhava para mim, que romance. E eu falando, eu vou correr 5 quilômetros. Tranquilo, gente, eu jogo bola, é possível. Aí ela falou, então vamos. Aí deu a largada. Aí ela foi, começou devagar, sabe? Ela, devagar. Falei, o homem não pode ficar para trás, não. Eu dei uma acelerada, sabe? Dei uma acelerada, fiquei me sentindo, Forrest Gump, é um filme. Comecei a correr, aquela alegria e tal. Ela ficou para trás, eu olhei assim, falei assim, ela corre, porque eu estava longe já, né? Na boa e tal, irmãos, o tempo foi passando. Eu acho que tinha andado uns 4 quilômetros, não, acho que era 1.000 metros. E fui perdendo a força, irmãos. Não sei o que aconteceu na minha perna, começou a dar um problema e tal. E eu olhando para o retrovisor, e ela estava sumida, estava tranquila, e eu correndo. Daí a pouco, irmãos, foi me dando um problema na perna, uma dificuldade, eu fui ficando fraco, e começou a faltar o ar, e eu falei, está acontecendo alguma coisa. Quando eu olho no retrovisor, quem está vindo, irmão? Vem ela, irmão. Normal, irmão, correndo normal e tal, e ela foi passando perto de mim. Eu falei, não, ela não vai me ultrapassar. A minha esposa não vai fazer isso, na frente de todo mundo. E ela passou, irmão. Oi, amor.
E eu pensei, se eu tivesse um guincho, alguma coisa para segurar, e ela sumiu, irmãos. E eu fui ficando para trás, falei, não, eu não vou desistir, eu vou acelerar, eu vou alcançá-la. E, irmão, isso é profundamente teológico. E eu continuei correndo atrás e ela sumiu. Falei, não era para andar junto quando casou, nós não somos um, né? E ela sumiu naquele mundo lá. E o pessoal foi indo e eu fui ficando para trás. E o que me consolou que tinha uma turminha assim. Eu estava nessa época, acho que uns 47 anos, tinha uma turma lá comigo, eles estavam com 70, 75, mas tudo bem, irmãos, essas coisas eu não observo, né, e tal, e eles comigo, e eu junto com eles, e ela sumiu, e eu fui andando, aí eu parei, sabe por quê? A chegada tinha um morro, eu acho que isso é errado, eu acho que devia ser descida na chegada, e era um morro, e eu falei, e agora? Eu olhei, irmão, meu celular estava descarregado, não tinha como chamar o SAMU, não tinha como pedir oxigênio. E eu falei, parei. Aí eu parei. Aí veio um senhor, sabe? Acho que ele tinha uns 80. Falou comigo assim, se parar, é pior. Eu, te conheço, moço. E ele foi. Aí eu pensei, é mesmo, se parar é pior. Fala com o irmão aí. Se parar, é pior. E aí eu andei, finalzinha, chegadinha na descida, eu desci. Sabe qual foi o pior? Quando eu cheguei lá, precisando de balão de oxigênio, com as pernas todas doendo, doido para acabar, eu encontrei a Geli. Sabe o que ela estava fazendo? Ela nem tinha suado. Isso que me dá raiva, sabe? Porque ela não tinha nem suado. Ela estava tão normal. E ela falou, oi, amor, que bom que você veio, que você chegou. Eu falei, amor, eu acho que eu vou continuar jogando bola. E acho que corrida é para você, eu vou te apoiar e tal. E parei de correr. E ela está correndo, irmãos. Eu estou crendo que ela vai chegar em algum lugar. Mas Deus me trouxe aqui, trouxe você para dizer que se parar de correr é pior. A Bíblia, na época que foi escrita, né, a gente sabe que as corridas existiam na época de Paulo, na Grécia, e as disputas de corrida sempre existiram, e os jogos, né, corridas, lutas, etc. E a Bíblia também traz para nós essa metáfora. Fala sobre essa corrida. Fala que a nossa vida cristã é uma corrida. A nossa vida cristã, ela tem algumas coisas que é de uma corrida, que é de um esforço que a gente tem que fazer, né? Que as coisas não são assim, sair agora. E o que eu mais queria era ver a linha de chegada rápido, mas havia um percurso, havia um trajeto, havia algo a chegar. E eu precisava percorrer, né? E assim também a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre essa corrida, a Bíblia fala sobre esse trajeto, a Bíblia fala sobre essa carreira, né? E o texto que eu li, a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra dessa corrida, né? E pensando nisso, eu queria, à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor, trazer algumas dicas para essa corrida. Não é uma corrida comum, né? Eu falei aqui num tom de brincadeira, mas de fato eu fiquei um pouco envergonhado, né, dela ter passado tão rápido, mas tudo tinha uma explicação, né? Eu não tinha o ritmo, eu não tinha o preparo para isso. Eu saí muito rápido e não era necessário, né? E eu fui naquela ansiedade e por isso eu custei chegar. E até a chegada pareceu uma derrota, já que eu tive muita dificuldade em chegar lá, né? E talvez você está aqui hoje na Igreja Batista da Paz pensando na corrida da sua vida. Como é a corrida da sua vida, como foi sua largada, como está nesse momento, como está esse momento da sua vida, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, como que está essa corrida, como está essa carreira
que nos foi proposta por Jesus. E é interessante o texto que eu li, diz, olhando para Jesus, ou seja, ele já passou nesse trajeto, ele já passou nessa corrida, ele já chegou na linha de chegada, ele já está lá à destra do Deus Todo-Poderoso, dizendo, olha, vem você agora, você também vai chegar aqui, mas você precisa, eu preciso tomar alguns cuidados e observar algumas coisas sobre essa corrida, para que isso não se torne, como se tornou para mim naquela manhã, algo muito difícil, algo cheio de dificuldades que me deixaram realmente a ponto de procurar. Eu brinquei, né, mas queria um balão de oxigênio, eu queria alguma coisa, porque aquilo não foi bom. E eu não queria que você, à luz da Bíblia, eu posso dizer isso, que você fizesse da sua vida cristã algo tão difícil. Essa corrida é tão difícil. Nossa, ser crente, meu Deus do céu. Às vezes a gente encontra com algumas pessoas que falam que ser cristão é um fardo tão pesado. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para lançar sobre ele todo esse fardo. Ele diz para você hoje, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é suave, é leve. O Senhor quer isso para nós, mas talvez você chegou aqui hoje... Ai, está tão pesada essa corrida. Eu queria era parar, mas Deus está dizendo hoje, se parar, é pior. Então, a gente precisa pensar à luz disso. Então, eu queria deixar aqui algumas coisas baseadas na Bíblia que podem nos ajudar. Hebreus 12, 1, volta no texto, que eu queria separar aqui uma... Quando eu estava lendo, eu dei uma ênfase. Em primeiro lugar, o que fazer nessa corrida, diz assim... O verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Duas coisas importantes aqui, não se pode correr com embaraço. Não podemos participar da nossa vida cristã com o pé todo embaraçado, gente. Tem que cuidar disso aqui. O autor de Hebreus, nós cremos ser Paulo. A gente tem 50% de certeza que é Paulo e 50% não, então tudo bem. Mas a gente tem 100% de certeza que foi o Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, tira o embaraço do seu pé. Eu não sei aqui se você consegue correr ou andar com algo embaraçado no pé, não dá. Na perna, parece que não caminha. Então nós precisamos pensar, puxa pastor, o senhor me convenceu que a vida cristã é uma corrida, então eu quero te convencer que você precisa cuidar dos embaraços e tirar. Limpar as pernas. Às vezes a gente se mete em tanta confusão, a gente se mete na vida alheia, a gente se mete em problema que não era para estar lá, a gente entra em negócio que não é tão claro, e aí a perna fica embaraçada, e aí a gente não consegue correr. Não dá para correr, pastor, dá sim, dá, mas é muito mais esforço, né? Se você está sendo preso a sua perna, correr é difícil. Eu lembro na escola, eles faziam lá nas festas, a gente entrava dentro de um saco assim, amarrava e ficava correndo, pulando, né, e caía, e era todo mundo, por quê? A perna não vai, né? Então você talvez esteja se embaraçando em alguma coisa, você talvez está se envolvendo com o pecado que tão de perto nos rodeia. Quem que acha aqui que o pecado está longe de nós? Não, ele está tão de perto nos rodeando. É todo dia, são pecados morais, é o amor ao dinheiro, é o orgulho e os seus desdobramentos. É muita coisa ao nosso redor e o autor está dizendo, olha, vem cá, nós temos que correr essa carreira, mas cuida do embaraço. Fica esperto com o pecado que está querendo te pegar de novo. Quem aqui é cristão em Cristo Jesus? Quem nasceu de novo? Você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que não mudou? O pecado está ao nosso redor. Todo dia. Várias propostas. Várias coisas tentando fazer o que com a gente? Impedir que a gente corra. Então a primeira coisa que eu queria nesse versículo era que você pensasse aí. Isso é uma autorreflexão. O que está me embaraçando nessa corrida? Eu até quero, eu até acordei disposto, eu até aceitei o desafio de ser crente, mas em que momento eu estou embaraçando? Eu estou embaraçado, está difícil correr assim. E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção no texto é, corramos com paciência. Parece até uma incoerência, um paradoxo, como eu falei. Como eu posso correr com paciência?
Parece que não casa essas duas coisas, né? Você pensa em correr, parece que é algo veloz, é algo rápido, vamos em frente. Mas por que ele está dizendo corramos com paciência? Porque essa não é uma corrida de 100 metros, essa é a maratona da vida. Por isso ele está dizendo, corramos a carreira, o trajeto que nos está proposto com paciência. Ou seja, por fora eu estou correndo, mas por dentro eu estou paciente, esperando no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor com paciência vão alcançar a vitória. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o autor de Hebreus está dizendo, olha, corramos a carreira com paciência. Por dentro você tem paciência. Você está quase perdendo a paciência, mas fica firme, continue correndo. Como eu disse, é corrida de longa distância. Eu estava assistindo outro dia a corrida de 100 metros. O que vale é a arrancada e a chegada. É impressionante como eles correm. Né? Não sei quantos segundos para passar 100 metros. Mas essa corrida, olha, um dos grandes erros meus, o dia que eu fui tentar correr com a minha esposa, foi que eu arranquei muito rápido. Eu fui muito rápido no início. Eu não fui com paciência. Eu devia ter ido do lado dela, fingindo que estava bem. Não, vai rápido. Aí o que acontece com quem vai rápido? Vou até ler para os irmãos, tem que ser na tradução NVI, Eclesiastes 9:11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Não são os velozes que vencem. Nossa, estão desanimados. Não são os velozes que vencem a corrida. Por quê? É corrida de longa distância. Não é só velocidade. Você está indo rápido demais, irmão. Você está correndo muito rápido. Calma. Que pressa é essa? Você já quer resolver tudo. Corre com paciência. A carreira que te está proposta, olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Jesus veio, nasceu, esperou 30 anos para começar o ministério. Depois foram 3 anos de ministério. E depois ele consumou tudo que o Pai o havia dado com paciência. Talvez seu problema e o meu seja esse. Né? Mas veja lá, não esqueça, não é dos velozes a vitória na corrida. Segunda coisa, está lá em 1 Coríntios 9:24. Vamos lá, rapidamente. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, ou alcançareis. Então a segunda coisa importante, nós precisamos correr a vida cristã de olho na recompensa. Não é errado. Veja, aqui Paulo está dizendo aos irmãos, olha lá no estádio o pessoal corre, mas só um leva o prêmio. Aqui não, todos nós aqui somos mais que vencedores em Cristo. Mas você sabe que isso não é bom, pensar assim, já sou mais que vencedor. Parece que o versículo está dizendo, não se esforça tanto, você é mais que vencedor. Olha que coisa sem graça. Você vai para uma guerra, você vai para uma batalha, você vai para uma corrida e a pessoa fala, você já venceu. Já? Então não precisa esforçar. Irmãos, esse é o grande problema. Jesus disse, nós somos mais que vencedores. Quem é mais que vencedor? Mas você tem que correr. Você tem que esforçar. Você tem que lutar. Você tem que ir até o final. Mas pensando assim, o prêmio é único. Nós sabemos que não é, mas a gente tem que correr como se fosse único, porque se for o único prêmio eu preciso alcançar. É isso que ele está dizendo, olha lá no estádio, o pessoal corre, e o prêmio é só para um, correr de tal maneira, ele está dando a dica, essa corrida, irmãos, é uma corrida de longa distância, essa corrida precisa cuidar e tirar os embaraços, essa corrida precisa ser algo com paciência, mas essa corrida tem que ser alguém que é perseverante, é alguém que é resiliente, e é alguém que sabe que existe um prêmio. Quem é que crê que existe um prêmio? Diz a Bíblia para a gente ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Você tem que crer nessa promessa, que existe um prêmio.
Então não pode correr assim como se não tivesse um prêmio. Terceiro, Filipenses 3, versos 14 e 15. Ainda Paulo falando sobre a disputa, como devemos nos comportar. Prossigo para, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, pelo que todos quantos somos perfeitos sintamos isso mesmo, e se sentis alguma outra coisa diferente, também Deus vos revelará. A palavra que eu quero aqui é prossigo para o alvo. Nessa corrida nós temos que ter um alvo, nessa corrida nós temos que ter uma meta, nessa corrida nós temos que saber aonde vamos chegar. Gente, não tem coisa pior que uma pessoa sem nenhum alvo, sem nenhuma meta, sem nenhum objetivo. Você encontra com gente nova hoje em dia. E aí, quais são os seus sonhos? A palavra de domingo passado aqui foi sobre isso, sobre sonhos. Qual é a sua meta? Qual é o seu alvo? Paulo está dizendo, olha, eu tenho um alvo. Se você ler esse texto completo, ele vai dizer, eu nem um dia que tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você tem que ter um alvo. Quem aqui nessa manhã tem um alvo? Nessa corrida você não está correndo de qualquer jeito. Você não está correndo, deixa. É igual aquela música do Thales, né? Deixa a vida me levar. Não é do Thales? Eu não sei, eu não entendo esses... Eu nunca sei quem fez as músicas. Mas não é deixa a vida me levar. Vida leva. Não, não, não. Deixa o Espírito Santo me levar. E há uma direção clara. Há um alvo claro. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não estou correndo de qualquer maneira. Esses dias eu vi uma corrida, eu acho que era de bicicleta. O pessoal correndo de bicicleta e tal. Aí o da frente, sabe o que fez? Ele errou. O cara estava falando assim, vira, e ele passou direto. E foi. Sabe o que aconteceu com os demais? Quem viu isso? Sabe o que aconteceu com os demais? Foi todo mundo atrás dele. E aí um dos últimos, não, eu acho que é para cá, e virou para o lado certo. Foi que a turma lá no fim do mundo que descobri que estava errado. Irmãos, Deus quer nos guiar nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Os irmãos sabem, quando Jesus disse que há uma multidão como ovelhas que não tem pastor, ele está dizendo algumas coisas, e uma delas é que não tem direção, é que não tem alvo. Tem que ter alguém para te mostrar o alvo, tem que ter alguém para te mostrar a direção. Você precisa ler na palavra, você precisa estar em comunhão com a sua igreja, você precisa orar para que você tenha um alvo na vida. É o que ele está dizendo aqui, nós temos que manter o foco, ter o alvo. Eu estou correndo aqui, mas eu sei aonde eu quero chegar. E por último, mais uma característica importante para quem corre, está lá em Gálatas 5:7. Então, para você não esquecer, tira os embaraços, corre com paciência, fica focado porque tem um prêmio, tem a alvo, agora tem algo importante para fazer. Isso aqui é importantíssimo. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Veja, na nossa vida cristã a gente começa bem. Estamos correndo, estamos animados. Agora eu sou cristão. Você está na corrida. Entrou, está todo mundo aí correndo. E Paulo está dizendo aqui para os irmãos, vocês estavam correndo bem. Estava tranquilo, o ritmo estava beleza. Vocês sabem que tem um alvo. Vocês sabem que tem recompensa. Vocês estão indo com paciência, cuidando dos embaraços. Mas o texto está dizendo, corrieis bem, ponto e vírgula. Quem vos impediu? Irmãos, para quem corre, existem impedimentos. Existem obstáculos. Existem oposições. Existem aqueles que não querem que você corra. Existem aqueles que querem parar a sua corrida. Aqueles que estão vendo que você está indo até bem, mas vai querer te impedir. Teve uma maratona dessas aí, que estava correndo um brasileiro na frente, ia ser a primeira vez que ele ia ganhar a corrida, parece que era inédito, não sei se vocês se lembram disso, esqueci até o nome dele, acho que é Vanderlei, não lembro. Ele estava correndo, ele estava na frente, de repente entrou um cara fazendo protesto, vocês lembram disso? Ele entrou, vocês lembram disso? Ele entrou na pista e abraçou o cara. Ô irmão, tem tanta hora para você abraçar, né?
Ele entrou abraçando e tirando o corredor da pista, impedindo a corrida. Aí, graças a Deus, alguém deu uns... Aí ele voltou a correr. Só que quando ele voltou a correr, ele perdeu o quê? Irmãos, talvez alguém te impediu de correr. Você estava correndo bem. Você estava firme. Estou no Tadel, estou na célula, estou nos cultos, estou lendo a Bíblia, pastor, estou orando, estou jejuando, estou firme na corrida cristã. É preciso, estou trabalhando, estou honrando minha família, estou indo bem. Alguém te impede. Entra na pista, te dá um abraço. Estão tentando te impedir, te abraçando. Ou seja, de um jeitinho carinhoso. Para com isso, estou jejuando. Vê se Deus quer que você passe fome. Jesus jejuou, mas Jesus que jejuou. É? Se ele jejuou, então, o que vai ser de nós se a gente não fizer isso? Mas tem gente querendo impedir. Então Paulo está dizendo, irmãos, vão refletir. Quem impediu vocês, tira fora essa turma aí. Sai fora. Para de seguir esse cara no Instagram, está te impedindo de correr. Facebook também, nem sei se tem isso mais, né? Eu não mexo com essas coisas. Eu cortei. Esse pastor, você está tão antigo. Tudo bem, cada um tem que saber quem está impedindo você de correr. Você precisa identificar e falar, eu estou fora. Ninguém vai me impedir de correr, não. Eu vou continuar. Quem está entendendo? Em nome de Jesus, você vai fazer hoje uma análise. Quem está te impedindo? Opa, está querendo te parar. Está querendo... Rapaz, pastor, estava correndo bem, mas apareceu um tal de Pixbet. Betfair. Você precisa avaliar. O que está te impedindo de correr? Amor ao dinheiro, pastor. Sai fora. Deus é o dono do ouro e da prata. Como eu disse, pecados morais. Quer impedir a gente. Para, que orar o quê? Entra para a internet. Sabe, irmãos, a internet, aquele lugar assim, clique aqui. Clique, fica piscando. Luz vermelha, nenhum. Clica não. Não clica não. Você está correndo bem, alguém querendo te impedir de correr. Mas ele está dizendo, identifica quem está te impedindo e volta a correr. Bom, quem entendeu? Então você tem base bíblica para correr. Agora eu vou citar aqui para terminar 4 tipos de participantes na corrida. E você vai se identificar qual é o seu tipo aqui, beleza? Vamos lá. Primeiro, numa corrida existem os que desistem. Sabe aquela hora que eu estava parado? Eu tinha desistido. Aí o moço passou e falou, se parar é pior, então tá, vou andando devagar. Porque quem para de correr não pode voltar a correr. Quem para de correr precisa agora andar. Para pegar o ritmo de novo. Na corrida da vida cristã existem os que desistiram. E talvez é a sua situação hoje, você desistiu de correr. E quando eu penso em desistência, eu lembro lá de 1 Reis 19, verso 4, irmão. Todo mundo conhece 1 Reis 18. É a grande história daquele que estava correndo com velocidade e matou um monte de profeta de Baal e rebentou com tudo e trouxe o avivamento. Então Elias fez aquele alvoroço e tal, e aí matou os profetas. Você sabe a história, tem que correr. Eu estou correndo, né, literalmente. E aí ele falou, aí a Jezabel mandou um WhatsApp para ele, de áudio. Amanhã, essa hora, você está morto. Aí o que ele fez? Vou correr. Foi correr para a caverna, deserto. Só que aqui no 1 Reis 19, 4, olha lá. E foi ele ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo o quê? Ele pediu em seu ânimo a morte. Senhor, me mata. Eu desisti da corrida. Quem desiste quer morrer, irmão. Quem desiste, tudo acabou. Quem desiste, parou, irmão. A corrida está indo, o povo está indo, mas a pessoa para, desistiu.
desistiu como Elias. Ele diz: parei, ó Senhor, me mata. Aí Deus deve ter falado: então volta lá, deixa eu te matar. Isso é coisa minha, não está na Bíblia. Mas é porque ele fugiu, porque ela ia matá-lo, e agora está pedindo Deus para matar. Deus não vai te matar, irmão. Deus vai levantar você, para você sair desse lugar e voltar a correr. Quem mandou separar? Existem os desistentes. Nessa corrida existem os desclassificados? Ah, não, pastor. Tem. Nessa luta tem os desclassificados. 2 Timóteo 2,5. Se alguém também não milita, ou não corre, ou não luta, não é coroado se não militar. Vamos falar firme essa palavra? Legitimamente. Nada de atalhos nessa corrida. Pode parar com esse negócio. Nada de atalhos. Sabe o que é? Não precisa fazer isso não. Não dá. Nessa corrida, nessa luta, nessa caminhada, a gente tem que saber as regras. A gente tem que saber a cadeia de hierarquia, de autoridade. A gente tem que saber que Deus não dá um jeitinho, que Deus não faz vistas grossas, irmãos. Sabe o que é? Deus sabe que eu não dou conta. Não. Ele está de olho na nossa corrida e na gente. E a gente precisa. Irmão, não tem coisa pior, sabe? Esse dia que eu passei quase mal lá e quase morri, eu acho que o pior seria alguém chegar e falar assim: você está fora, você quebrou as regras. Não, desistir é horrível, mas ser desclassificado. Imagina, você chega na linha de chegada tranquilo, aí alguém fala assim: opa, o VAR viu. O VAR de Deus viu você. Olha aqui a hora que você fez isso errado. É ruim. Deus quer que você corra e nunca seja desclassificado. Observe as regras, observe a palavra, observe os princípios do Senhor. Deus estabeleceu os seus princípios. Não precisa passar na frente de ninguém levando jeitinho chinês. Não vou falar mais jeitinho brasileiro. Terceiro, então existem os que desistiram, existem os desclassificados e existem aqueles, acredite, que recuam na corrida. E a Bíblia diz lá em Hebreus, olha aí para vocês verem, capítulo 10, verso 38. Mas o justo viverá, e se ele, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Veja, existem os que pararam, existem os desclassificados, existem os que recuaram. E recuar para Deus, olha, Deus olha e fala: não estou alegre. Recuou, voltou atrás. Veja, você não teve força para ir para frente, você parou. Deus te trouxe aqui nessa manhã. O Senhor não quer que você recue. Vou voltar para o mundo. Eu acho que eu era mais feliz lá. O quê? Eu estou com a saudade da cebola do Egito. O quê? Cebola. Tem o pão do céu aqui para você. Você está com saudade de cebola? Da festa, do tuti-tuti? Você está com saudade do tuti-tuti? Tem um leite aqui, tem uma graça aqui, tem uma misericórdia do Senhor aqui, tem uma palavra que entra dentro da gente e faz a gente animar de novo. Não recua, não recua, não desiste, não para, mas não recua. Agora, pastor, se essa mensagem terminasse agora eu ia ficar desanimado. Alguns param, outros são desclassificados, outros recuam. Ah, mas eu tenho uma notícia para você, irmão. Tem os que completam. Quem aqui está disposto a completar a corrida? Olha lá o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, ou seja, combati o combate do bem. Vamos dizer junto a segunda parte. Acabei a. Tem tradução que diz completei a. Vamos lá, completei a. Completei o trajeto, completei a corrida. Eu cheguei sem força, mas eu cheguei lá. Eu cheguei todo arrebentado.
Eu queria um balão de oxigênio, mas eu cheguei lá. Tinha gente que nem suou, eu cheguei suado, mas eu cheguei lá. Teve gente que chegou primeiro, mas eu cheguei lá. Eu não sei se a minha carreira vai ser relevante, mas eu vou chegar lá. Talvez esse seja o verbo mais importante da nossa vida, irmão. Completar as coisas. Tem um tanto de gente que não completa nada. Comecei um curso, parei. Pensei em conquistar aquela menina, desisti. Vai ser desanimado assim, lá na China. A gente precisa voltar a completar, irmãos. Paulo está dizendo, ó, eu estou arrebentado. Mas uma coisa eu sei, eu combati o combate do bem. Eu pratiquei a fé. Mas eu completei minha carreira. Você foi chamado para completar a sua carreira. A sua não é do irmão do lado. Cada um tem uma carreira, mas a gente foi chamado para completar. Outro dia alguém falou, pastor, o que você espera do seu ministério? Você pensa assim, ser um pastor assim renomado? Eu falei, não. Eu só quero completar minha carreira. Como está sua casa, sua família? Completa o que Deus te deu lá. Você quer fazer novos investimentos? Completa primeiro os que você já fez. A ansiedade atrapalha a gente a completar. Mas Deus nos trouxe aqui para completar.